Você já ouviu falar da primeira epístola aos Tessalonicenses? Hoje veremos do que essa carta trata, do que ela fala e o que nos ensina. Vem comigo! A primeira carta aos Tessalonicenses contém 5 capítulos e está localizada entre as epístolas paulinas no Novo Testamento. Fica evidente logo no início que Paulo foi seu autor, auxiliado por Silas, também chamado de Silvano, e por Timóteo. Ela foi escrita por volta do ano 50 depois de Cristo, a partir de Corinto, durante a segunda viagem missionária do apóstolo. A cidade de Tessalônica era uma colônia romana localizada na região da Macedônia, atual Grécia. Esta comunidade de fé era formada basicamente por gentios e alguns judeus convertidos, tendo sido iniciada pelos esforços de Paulo, Silas e Timóteo durante a segunda viagem missionária no ano anterior, ou seja, 49 depois de Cristo. Tanto Paulo quanto a igreja de Tessalônica desejavam ardentemente se reencontrar. Porém, durante o curto período em que esteve em Atenas, Paulo ficou muito preocupado ao saber que a jovem igreja de Tessalônica enfrentava oposição dos judeus, romanos e gentios pagãos. Ele tentou retornar 2 vezes, mas foi impedido por Satanás. Sentindo-se cada vez mais angustiado pela falta de informações e estando incapaz de planejar uma visita, Paulo enviou Timóteo para investigar como a igreja estava progredindo na fé. Timóteo retornou com boas notícias, relatando que os tessalonicenses estavam crescendo em sua fé e se preocupavam com o bem-estar de Paulo. As notícias da fé dos tessalonicenses durante as dificuldades se espalharam amplamente pelas regiões da Macedônia e Acaia, inspirando muitos outros cristãos. Porém, Timóteo também compartilha algumas ideias equivocadas que estavam assombrando a congregação em relação à morte de alguns crentes antes da volta de Jesus e o desleixo de alguns preguiçosos que não trabalhavam e se escoravam noutros irmãos. No entanto, Paulo, que já se encontrava em Corinto, ainda precisava permanecer um pouco mais e, reanimado pelas notícias sobre os tessalonicenses, escreveu esta epístola. Paulo buscava encorajar e exortar a nova igreja a permanecer firmada na fé e na esperança do Evangelho, independente das duras lutas que enfrentava. Por ter um grande apego àqueles irmãos, Paulo os escreve carinhosamente, pontuando que mesmo em momentos difíceis, a fé precisa ser mantida, a conduta cristã desenvolvida e a esperança na volta de Jesus e a ressurreição dos crentes precisam ser aguardadas. Em resumo, a Epístola aos Tessalonicenses é um encorajamento à igreja, a permanência na fé e o desenvolvimento da vida cristã, mesmo em tempos difíceis, até o dia da volta de Cristo. O livro está estruturado da seguinte forma: no capítulo 1, ações de graças pelo desenvolvimento da fé dos tessalonicenses. Apesar de duras perseguições, a igreja estava de pé, servindo ao reino e manifestando o amor de Jesus. Nos capítulos 2 e 3, lembranças afetuosas de Paulo para com a igreja de Tessalônica. Aqui, o apóstolo lembra como chegou até os tessalonicenses e quais as custas arcou para lhes apresentar o Evangelho Salvador. Também expressa sua alegria em saber que o seu empenho não foi em vão. Nos capítulos 4 e 5, conduta cristã diante da iminente volta de Jesus. Nestes capítulos, Paulo ensina que a esperança da volta de Jesus deve impactar nossa conduta no presente, nos impulsionando a viver em santidade. Também fala sobre a segunda vinda de Cristo e sobre a ressurreição dos mortos, encorajando a comunidade cristã a estar pronta para a volta de Cristo e a não se desesperar com a morte. Vejamos quais lições essa carta nos traz. Primeiro, empenhar-se na obra de Deus nunca será um esforço em vão. Segundo, a volta de Jesus deve impactar a forma como vivemos o nosso presente. E terceiro, Jesus em breve voltará
e esta esperança deve ser mantida viva. Mais algumas curiosidades deste livro. Esta carta, conjuntamente com sua segunda parte, é considerada uma das primeiras cartas escritas por Paulo e também uma das mais antigas escrituras cristãs. Você gostou desse breve resumo? Espero que sim! Então curta e compartilhe com seus amigos. Nós, da Faculdade Batista Pioneira, estamos à disposição para te ajudar a conhecer mais da Palavra de Deus. Até mais!